português, a palavra bode designa um macho adulto da espécie. Sua fêmea chama-se cabra e os animais jovens são conhecidos como cabritos. Mamíferos herbívoros e ruminantes, da mesma família dos bois e das vacas, bodes e cabras fazem parte da subfamília dos caprinos, assim como os carneiros e as ovelhas. Balir, berrar, berregar, balar, bezoar, bodejar. Se supõe que foi o primeiro animal domesticado para uso humano 10.000 anos antes de Cristo, quando os homens aprenderam a plantar e a domesticar os animais para seu proveito. O primeiro deles foi cabra. Era cabra para comida e cachorro para companhia de caça. Os caprinos pertencem ao seleto grupo dos 5 mamíferos domesticados mais importantes para a sobrevivência da humanidade. Como quase todos os animais domésticos, os caprinos não pertencem à fauna nativa brasileira. As nossas vieram na fase da colonização da Península Ibérica. E outra parte lá mais adiante da África, nos navios, nos negros. E chegaram aqui, se fixaram no Nordeste, seco, entre a Bahia e o Piauí. Elas acabam dizendo pra gente que o lugar delas era ali e era bom. Por muito tempo, o rebanho caprino foi criado solto em pequenos grupos e permaneceu circulando pela faixa litorânea. Quando se embrenhou pelo interior do país, acompanhou o caminho da ocupação humana até alcançar a região da Caatinga, no semiárido nordestino. E ali foi ficando, resistindo, convivendo com as famílias sertanejas. A caatinga afoga, abrevia o olhar, agride e estonteia, enlaça na trama epinescente e não atrai. Repulsa o homem com as folhas urticantes, com os espinhos, com os gravetos estalados em lanças, lembrando um bracejar imenso de tortura da flora agonizante. Então, sobre a natureza morta, apenas se alteiam os mandacarus, esguios e silentes, na simetria impecável de enormes candelabros. Por ser uma área que foi primeiramente, junto com a costa brasileira, ocupada pelas primeiras levas de colonizadores, a Caatinga está associada, sobretudo, à expansão da frente pastoril, que chega em pequenas levas, mas com grande impacto. E as cabras brasileiras foram radicalmente abandonadas na Caatinga, em defesa das lavouras lotéricas, dependentes de chuva e de uniformidade de chuva, que não existe aqui e nem vai ter. O Nordeste, anualmente, tem 9 meses sem chuva. E aqui e acolá, os 4 meses de chuva não acontece. Emenda um período seco no outro ano seco. São as grandes secas, que são cíclicas. A cabra não seca durante a seca. Nutre-se da própria devastação da estiagem. Cascas de árvores e arbustos, folhas secas, palha. Sobe aonde outro gado não sobe, para consumir resíduos vegetais ocultos entre as pedras das colinas. Come assim o que os outros animais enjeitam. Estica-se com o apoio das patas traseiras, bípede provisório, e nessa postura
simboliza a própria luta pela sobrevivência. Ela come tudo que é tipo de árvore. Diz o livro que ela come 360 espécies de folha. A folha mais horrível e ordinária que nós temos aqui no nosso norte é cansanção. Se for seca, elas comem. Não come verde porque coça, mas se tiver seca, ela come. Ela chega num pé de mandacaru de espinho, olhe bem, o espinho está de cima e embaixo, ela mete a boca e limpa até sair em cima. Principalmente o espado-chiqueiro, o reprodutor. Ele chega no chique-chique, dando a ponta, tira o espinho todinho, para ele comer e as cabras comer também. Se for uma árvore como uma umburana e deixar ela com fome, que já aconteceu comigo, eu prender ela num quintal. Quando eu chegar, elas comem a casca da umburana todinha, para não passar fome. Passar 2 dias comendo a casca da umburana. Elas fazem tudo isso. Ele não se incomoda muito assim com a verdura. E, na verdade, o bode gosta mais do tempo seco. Um vivente que gosta de calor. O bode não gosta de frio. Ele gosta da água mais pouco. Só para beber. Para ele, acho que não chover, para ele é melhor. Aí o pessoal diz, tem medo de chuva que só bode, né? Olhou para mim, olhou para um bode, porque com a minha vida, ninguém pode. Cabra valente não deixa semente. Deus te dê o que deu ao bode, catinga, barba e bigode. Agora, como muito, mas é pouquinho. Como muito, mas é pouco. Porque elas comem sem parar o dia todo. Agora, à noite, é no chiqueiro. Pode elas estiver aonde tiver. Deu naquela hora delas vir embora ali, 3, 4 horas, 5, elas vêm tudo correndo. Chega e já vai pro chiqueiro. Enquanto o sol vai subindo nesse dia, ele tá indo para lá. Quando o sol dá 12 horas, passa 12 horas, ele já vem voltando pro chiqueiro. Elas não vão com a cara de cara pro sol. Eles vão longe depois, mas aquilo ali eles voltam. Eles têm aquela consideração que todo dia eles vêm pro chiqueiro. São boazinhas bichinhas, elas chegam de tarde, elas vão pro mato. Quando fica lá no mato e não quer vir pro chiqueiro, a gente vai gritar, bota pro chiqueiro. Eu só venho aqui de tardinha para fechar as porteiras, porque quando dá 4 horas elas vêm tudo pro dormidor. Vem dormir no lugar quentinho que nem tá aqui. O cabreiro é um criador de cabras. Um ser em vertigem que transita entre as margens do Mediterrâneo, a Península Ibérica, o Oriente, o sertão nordestino e as montanhas, onde tudo foi convertido em pedra. Homem e cabra, seres da mesma natureza, ocupam a terra-pedra com sua alma caroço, impulsiva. A vida é um aroma rebelde e deve ser enfrentada com selvageria e insolência. O cabreiro é lírico, contemplativo, rememora as mesmas lembranças atravessado por uma força singular que reencontra o passado a todo instante. Já não se percebe no tempo. Revolve a terra magra, o corpo magro e sonha com um sertão. Não importa qual. O leite da cabra e a carne do bode são os principais provedores de proteína animal para a quase totalidade da população do semiárido brasileiro. O sertão nordestino é o império do bode e da cabra. Fui criado com leite de cabra e era um animal que tinha mais na região quando eu era criança, era cabra.
Hoje é que o rico está entrando, mas antigamente era animal de pobre. Agora o rico passou à frente, eles estão criando bode, só que estão criando para exposição, né? Questão de ganhar dinheiro. O rebanho da França são 970 mil cabeças. O estado da Paraíba, que é o meu, tem 1.200.000 cabeças. O Nordeste tem 11 milhões de cabeças. E o Brasil, 14 milhões de cabeças. Então, não é possível que os economistas não percebam a importância econômica desse rebanho. Quem cabras não tem, mas cabritos vende, de alguma parte eles vêm. A cabra da vizinha dá mais leite do que a minha. Alvoroçado que só bode em curral de cabritas. Ah, naqueles tempos. Casamento ele quase não pega a véia. Deu muito trabalho a ele, agora ele mente. Diz que não, que foi fácil. Nunca foi fácil. Isso aí era mais presepeiro do que esses bodes. É, porque você sabe, não podia ver uma mulher, não podia ver uma moça, babá no pé do vidro, falando pertinho, quer namorar, era desse jeito. Era como um bode, mesmo desses bodes embutidos. Segura a cabra, segura a cabra, segura a cabra que ela gosta de chifrar, Zé. Uma chifrada dessa cabra, meu amigo, é um perigo, faz o cabra poder, Quem aguenta a chifrada dessa cabra é o bode, que ele tem couro duro, por isso ele pode. Aguenta a chifrada dela a hora que quiser, que ele é marido dela e ela é sua mulher, Zé. Segura a cabra, segura a cabra que ela gosta de chifrar, Zé. Uma chifrada dessa cabra, meu amigo, é um perigo, faz o cabra budejar, Zé. Chifre é virtuoso e só é inconveniente mesmo em gente. E esse equipamento chifre tem uma função da natureza. São indicador de masculinidade nos machos, por isso são mais grossos, consequentemente de fertilidade e feminilidade nas fêmeas. É a reserva de minerais que ele guarda no miolo do chifre e é, sobretudo, o equipamento de dissipação do calor. Os animais nativos, um sinal deles serem rústicos e bons reprodutores é o rabo retorcido. Sinal de masculinidade do reprodutor. Animal europeu não tem isso não. Todos eles têm um rabo tipo rabo de ovelha, como chama assim. Pode ver quando solta ele, ó, ele retorce bem a cauda. Desde pequena vi o bode Inácio montando cabras. Inteiro, sereno, majestoso. O bode Inácio, pai do rebanho, aparece. Cavanhaque lonco, nhaca forte, lento, vem vindo para o lado da cabrita irrequieta, no seu primeiro cio. A cabrita dispara, mas Inácio não se dá nem ao trabalho de correr. Para e espera. A menina aprende. Mais umas 2 ou 3 escapadas e ele monta indócil, quando assim queira. Quer ver quando chega as águas? Muito bicho entra no cio, bodeja a noite toda. É uma gritaria doida aqui no chiqueiro. É bonito aquele negócio, né? A gente não dorme aqui quando é o período de cruza, né? Eles passam a noite inteirinha num trololó. Ninguém entende a conversa não, mas eles sabem falar, né? E conquistam, mas conquistam facilmente. Eles começam a emitir aquele odor que o povo fala que fede, né? Mas é um cheiro bacana, né? Eles têm umas glândulas aqui atrás da cabeça que provocam aquele odor. E aí as cabras excitam todas, né? Eles urinam na barba para poder ficar mais fedorento.
É bonito, é um cabrito nascer, com meia hora ele budejar uma cabra. Ninguém acredita, eu já vi. Com 30 minutos de nascido, tinha 8 cabritos num curral e ele sai budejando com 15 minutos de nascido ou meia hora. Pra você ver o que é a natureza. Acredita nisso? O bicho já nasce tarado. É um negócio. Quando a cabra acabou de lamber, que o cabrito enxugou, ele saiu e foi budejando. Não parava mais nunca. No meu universo literário, há várias referências a cabras. Inclusive por causa dessa força que elas têm no imaginário popular. Samuel acha feias as cabras sertanejas, incluindo-as no rol dos animais grosseiros e antipáticos. Clemente também as acha feias, mas exatamente por isso simpatiza com elas. Porque sendo feias e ósseas e nervudas, as cabras são o símbolo da secura, da dureza, da feiura, dos sentimentos de contestação e revolta do povo sertanejo. Ai, assim foi namorar. Eu, diferentemente deles, acho as cabras ásperas e por isso belas. Uma das cenas mais bonitas, cavaleiras e fortes que já vi em minha vida foi a de um pai de chiqueiro enorme e preto cobrindo uma vermelha e nova novilha de cabra. Essa cena e o choque primordial de áspera beleza que ela me proporcionou mostraram-me como a vida é cruel e dura, mas bela. E essa beleza está ao alcance de qualquer um, mesmo ao mais pobre e bruto dos sertanejos. Choveu, elas cruzam tudo. 8 meses, 1 ano, sai o primeiro cio e aí depois sim faz-se a cobertura. Aí tem, sabe quantas horas de parida aí, de nascido? 1 hora. E aí amanhã ela vai pro pasto e os filhotes ficam aqui no chiqueiro. Porque é frágil demais. A mãe, na hora que ele vai mamar, ele fica balançando o rabinho para que a mãe cheire e sinta o cheiro. Ela saber que é o filho dela. O homem, o vaqueiro, nós homens, né? Pegou na cauda, no rabinho, ela sentiu o cheiro estranho, que não é, que ela sabe que não é o filho dela, aí ela vai dar uma amarrada e não deixa mamar mais, acabou. Você tem que ver quando as criações chegam no chiqueiro, tadizinha assim, tem 30, 40, 50 cabritas, aí chega aquelas cabras tudinhas, cada uma já corre para o filhotezinho já corre para a mãe. Espera na mãe dele chegar. Espera nas cabras chegar, né? Pra eles mamar. É os pequenininhos que ficam esperando. Até enquanto não chega, eles estão berrando assim direto.
bode está amarrado na árvore. Ele se aproxima e prende o animal entre as pernas, apertando-lhe os flancos. Com a mão esquerda segura o couro e o pelame na altura da nuca. Com a direita, leva o facão ao pescoço. Coloca a ponta do facão no lugar preciso. Não o crava até olhar fixamente para os olhos loiros, de pupilas assalsichadas. E então o empurra com força. Torce o facão um pouco mais e as pálpebras do bode se entrefecham. O rosto, em conjunto, começa a adquirir uma feição que o intriga. Você sabe por que o bode é o animal ideal para os sacrifícios? Porque morre como homem, só que mais dignamente. Porque o bode não pensa nos seus planos de vida, projetos inconclusos, nem na mãe, nem nos filhos, nem numa mulher chamada Evangelina. Claro, o homem tenta se defender, mas antes do final fica igual a um bode. Já não sente terror, mas outra coisa, sente vergonha. Quando nascem os cabritos, aí você vai fazer a separação. As fêmeas, a gente deixa separado para elas pegar mais uma idade. Terá até os 10 meses, 1 ano, que é o período que elas estão próprias para fazer o acasalamento com o reprodutor. Ao atingir 6 meses, os machos já está pronto para o abate. Já, você já pode abater, que aí ele já vai estar atingindo em torno de 15 a 18 quilos. Cabra é um elemento fantástico de produzir para o homem. Leite, pele e carne, nessa ordem. Na hora que nasce, a gente já consegue dar o nome a ela, batizar, como se diz a história, né? Tem umas que é aquela mais bonita, mas isso é uma maravilha, por maravilha fica, né? Esse curral aqui é as mais velhas. Esse curral aqui é no ar. É no ar. Aqui nós temos a alegria, ansiosa. O nome do bode é brasileiro. O nome do pai delas chamava-se Desejado. O nome delas é essa, não é para chamar de cabra, nem chamar pelo nome. A gente chama na hora de tirar o leite ali, chamou na porteira ali, elas atendem uma por uma. Lambreta, Beto, Marco Polo, Rifocina, Barrabás, Gedeão, Lindonéia, Bocage, Encanto, Capitão, Mumbuca, Barbicha, Franjinha, Gravatá, Fada, Farrista, Finíssima, Fantástica, Formiga, Sudanesa. É engraçado. Para criar o bode, você tem que ter muita roça. Ele gosta de andar, ele gosta de subir em árvore. Precisa que a pessoa tenha uma boa condição para ter um bom cercamento. Um cercamento de primeira. Dá prejuízo porque ele vai para a propriedade dos outros, né? Se comer uma roça, o dono da roça chegar aqui e falar: minha roça custa R$3.000, você tem que pagar. Só quando começa a ficar uma rãzinha, coisa e tal, que a gente já começa a ver fugindo, aí pronto. Aí tem que encamboar logo para perder a mania que tá passando na cerca. Uma rã é a cabra que não pariu. Uma cabrita de 6 meses, é uma marrã. Essas aí que estão encamboadas é para não passar na cerca, para não ir para a roça do vizinho, porque senão faz um arraso. Porque o bode sobe numa parede dessa, pula em cima de um lajedo, sobe em cima de um pé de árvore despencado e sobe, mergulha por debaixo de uma cerca. O bode não tem lugar para ele, né?
Ah, eu criei meu filho com leite de cabra. Essa modernagem não sabe nada, mas na época da minha mãe, só criava criança com leite de cabra. Porque na verdade o leite de cabra é o leite que mais se aproxima do leite materno, né? Porque o cabrito é duro, é pula, né? Aí diz que a criança cria desenvolvida. Eu tenho um filho mais velho, que eu criei ele com leite de cabra. Agora só tem uma coisa, é bruto e é traquino. É a criança que toma leite de cabra, ela fica esperta mesmo. Fica ativa, fica... dá trabalho também. A gente pegou até depois do projeto que criou aqui na nossa comunidade. O projeto do Cabo de Escola foi que a gente passou a ter. Existia muito essa questão de que a cabra é ladrona, que a cabra é isso, que a cabra é aquilo. E só criava quem tem muita terra. E depois do projeto do Cabo de Escola, mostrou pra gente que não é bem assim. Hoje a gente está com um rebanho de 6 cabras, um bode e uma tarefa e meia de terra. E eu quero ter um plantel de 10 cabras. Tá o suficiente. E o leite é mais para o consumo dentro de casa. Vem mais renda da carne. Hoje a gente vê que foi uma grande ajuda para essas famílias, principalmente para as crianças. Porque é uma maneira deles ficar na sua região. Já tem a cabra para cuidar quando eles estiverem maior que sair do projeto. E não precisa estar se deslocando para outra localidade para conseguir trabalho e até mesmo desistir da escola. Tem tido mais permanência dele na escola, com a ajuda do projeto. Quando veio o projeto para aqui para a comunidade, primeiro capacitou. E aí depois dos cursos, aí foi repassada a primeira parcela, que foi para a estruturação da propriedade, fazer cercas, plantar palma, leocena. A segunda parcela foi liberada para ser a compra dos animais. E hoje já está produzindo. Quando começou eu fiquei até com medo. Digo, rapaz, a gente faz esses negócios assim. E quando for para pagar, a gente não tem com o quê. Aí depois eu fui gostando. Aí já fui me animando mais. E hoje, graças a Deus, eu estou alegre. Quando eu peguei lá, só era 3. Eu já peguei prenha, aí elas pariram. Aí eu dando mia a elas, ficava alisando elas, conversando com elas. E hoje estão aí tudo mansinha. Não dá trabalho de jeito nenhum. Teve uma vez uns mais velhos que vendeu. Aí quem comprou foi até um primo dele. Quando foi de noite, eu tava sonhando, conversando com o menino. Dizendo, ô, não mata o bichinho não. Mas matemos um aqui. Aí depois eu comia, peguei comer assim e comecei a me lembrar. Aí voltei e deixei, não comi todo não. É daqui que eu sobrevivo, né? Meu sítio aqui é onde eu tiro todo aproveito, né? Da cabra, tirando o leite, do bode, vendendo para corte. Eu venho lutando com criação de bode desde criança, né? A gente coloca 10, 15 animais no tempo que ele está no ponto de abate e leva para a feira, né? Lá vende para os marchantes e leva direto para abatedores. Compra aí, 70. Depois aí. O bode, ele é uma carne suculenta, uma carne que não tem gordura. O colesterol dela é muito baixo. A carne do bode é uma carne mais sadia. Tem gente que não conhece e come a carne de ovelha por carne de bode. Eu gosto mais da carne do bode. É mais sequinha, mais gostosa e mais sadia. Do bode eu gosto de tudo, mas especial buchada. É o único animal que dá resultado para o nordestino aqui criar é a cabra. Você tem o leite, você tem a carne, por exemplo, você não tem uma mistura em casa. Vai ali, escolhe um cabrito, abate ele, faz uma buchada, um churrascozinho, a carne assada na brasa, não tem melhor. Falou em bode, tem buchada? Ah, então vamos lá. Maria,
Mariazinha, quando se casou, ela me convidou pra comer uma buchada de uma cabra velha, que só tinha pele e era das pontas quebrada. Tem óleo e tempero e tem pimenta de cheiro. Eu vi botar tempero no aruá. No sábado é o cozido da carne de bode. Ensopado. Bode bem gordo, assadinho, beleza pura. A melhor coisa é com farinha. Pernil de cabrito no forno. Tem óleo e tempero e tem pimenta de cheiro. Eu nunca vi buchada com aruá. Neculino de tranquilino e neruá de aruá. Carne de sol, que tem geladeira, mata o bode e salga. Assada, ensopada, seca, deliciosa. Costela de bode assado é a melhor coisa. A melhor parte do bode? O pessoal aqui vive do bode e da roça, né? Planta mandioca, o milho, feijão e cria o bode. Esse sistema fundo de pasto é dois dos nossos bisavós, né? Que criavam aí solto. Depois, com o tempo, os fazendeiros foram aumentando as áreas dele e cercando, né? Então, quando o pessoal viu que os fazendeiros iam tomar conta de todas as terras, aí foi quando a gente começou a fazer a associação de fundo de pasto para poder garantir as terras para a gente. Cada morador tira sua área individual e a gente tira mais uma área coletiva para que todo mundo criar seus animais e preservar também a caatinga, né? O fundo de pasto ele é solto, né? Para todos. O meu bode come ali naquele fundo de pasto, de outro. É assim. E tem as outras comunidades vizinhas que também são de fundo de pasto. Então tem todo um espaço para os animais. Mas só esse fundo de pasto ele não resolve só a comida para essas cabras, não. Então a primeira parte que a gente faz é o fundo de pasto. Até o mês de setembro, outubro, os bichos estão por lá. Aí depois lá é que eles vêm comer as rações que a gente guarda por aqui. A gente planta, já tem os pontinhos de palmas, tem a leocena que ajuda na alimentação, tem as melancia, tem as raspas de mandioca, porque quando chega na época da seca, o fundo de pasto já não tem mais nada. A gente faz a raspa e bota para secar. Depois de seca, a gente guarda e vai dando como forragem durante o período da seca. Desde quando eu me entendi na minha vida que foi o recurso que ficou para pobre e para quem mora na roça, foi o bode. Quase todo mundo tem que ter. E ajuda bastante. Ajuda como Deus nos ajuda. Abaixo de Deus, a primeira ajuda maior de Deus, mas esse bichinho aqui nos ajuda muito. O povo diz que a gente cria o bode, mas o bode é quem nos cria. Sabia? Porque os bichinhos vão para lá se alimentar sozinhos, se classificar. Um tempo desse aí, a gente não tem a ração para dar. Eles estão se batendo sozinhos, então. Quando nós precisamos, vai lá pegar um mata para comer, panha para vender, tira o leite para dar o que precisa. Então não é nós que cria eles que nos cria. É verdade ou não? Menino, segura esse bode, menino, segura esse bode. Se não teu bode foge, se não teu bode foge. Pro bode não existe seca, pro bode não existe cerca. Então segura esse bode, por Deus todo mundo acode. Pois porco, galinha e bode é a poupança do pobre, é a poupança do pobre. Menino, segura esse bode. A cabra é uma herança lusa, ibérica como o cordel, um feito de pele e carne, outro de tinta e papel. Bode é rei em Cabaceiras, Prata, Monteiro e Sumé, Sertânia, Arco Verde, Crato, Juazeiro e Canindé. Dá show em Tejuçuoca. Pelo fato de ser criado no sertão, tenho pelas cabras uma simpatia enorme. Na minha meninice, na minha juventude, a cabra era um animal desprezado. Era um sinal de pobreza. Sucedeu que meu primo, Manelito, recebeu a fazenda Carnaúba como herança. Ele aí me chamou para nós fazermos juntos uma criação de cabra. Nós fomos parceiros nisso. Vamos dizer, ele era o ideólogo e eu o zootecnista. Tá certo? A gente partiu do zero. Começamos a fazer um rebanho. E eu, por um problema estético, como não podia deixar de ser no meu caso, eu simpatizava muito com as cabras pardas, avermelhadas, que tem uma lista preta no dorso.
E então começamos a procurar nas feiras do sertão a remanescente dessas cabras, que eram as cabras de orelha pequena, eretas as orelhas. Conseguimos juntar 100 fêmeas, que foram o começo da criação. E depois de várias experiências, a gente terminou se fixando em 4 raças. Então, entrei eu também com a minha preocupação de incluir as cabras na minha visão cultural do Brasil. Da criação das pardas, que a gente já tinha iniciado, para prestar uma homenagem aos indígenas, que foram os primeiros habitantes do Brasil. Uma branca, também com a lista preta no dorso, para lembrar os portugueses. Uma preta para lembrar os negros. E um azul para lembrar os outros que vieram depois, italianos, alemães, etc. Eu sugeri a ele gostou muito do nome cabras ibero-brasileiras, brancas, pretas, vermelhas e azuis. Excelência, sou a favor dos bodes fidalgos ibéricos que vieram nas caravelas, mas sou também a favor dos cabros negros e vermelhos dos povos mouros do Brasil, tão fidalgos como quem mais o seja. Na hora de cabra ou vaca, não pode misturar a raça, não. Tem que definir cada uma para cada latitude. E no abandono da Caatinga, aquela foi relegada, as melhores leiteiras foram sendo eliminadas. Não só por falta de comida, ou nos períodos secos, como também por infecção, nos ubres, nas tetas. Ficamos procurando uma regeneração leiteira. Depois de muito quebrar a cabeça, a ideia era a gente pegar a nativa brasileira e buscar a homóloga europeia de hoje que teve a sua função leiteira preservada. Seria muito fácil, pela racionalização, por exemplo, do programa de compra de leite de cabra para distribuição na merenda escolar e suplementação da dieta dos carentes, você causava no espaço de uma geração uma verdadeira revolução econômica no Nordeste, centrada em sua bendita pecuária. E não em lavouras incompatíveis com o regime de chuva da região. Quando essa fazenda tinha os tais roçados, viviam aqui 9 famílias. Hoje vivem 21, em condições de vida e de remuneração, moradia, salário, muito melhores. Pecuária é fixadora de mão de obra. E tinha uma discussão comigo, mas rapaz, pecuária extensiva ou intensiva? Eu digo que se você está atrás de um adjetivo, eu preferia que fosse pecuária racional. Racional inclui não somente a definição das raças, como a regra do manejo alimentar e sanitário. A zona seca, do ponto de vista sanitário, tem uma enorme virtude. Também não deixa sobreviver os germes e as bactérias. Tem vacina. Contra verme. O maior problema de bode é verme e piolho. Cabra na hora da comida, e é fatal ter que trazer para o curral. No período seco do ano, elas disputam a comida com mais valentia do que gente. Aí não tinha jeito, botava a comida nessa cocheira, uma ia para dentro, urinava, dava nas outras, as cabras mais novas ficavam sem comer, chegavam a morrer no fim do período seco. Aí tem que conter. Copiei essa estrutura de madeira de um folhetim usado no interior da França. Me considero ainda sendo vaqueiro de Dr. Manelito. Foi aonde eu conheci a minha criatividade de criar meus animais. Eu não acredito que a gente consiga viver só de carne. Tem que ser leite e carne. A gente consegue produzir 4 quilos em média por cabra. Quando a gente consegue produzir leite, dificilmente a gente consegue vender para o machado porque dá dó. Eu tenho tanto amor às minhas cabras que quando a gente vai comer bode eu prefiro comprar fora para não mexer no meu.
dou por 300. Dinheiro demais. É dinheiro demais, mas olha a qualidade. Isso é dinheiro. Vamos. Não quero não, só dou por 300. Não é cara por 300 não. Dinheiro por quem acaba logo. Quanto tem? Turma na atrás. Aqui tem 250, rapaz. 280 aí. E é, boi? Eu não quero mais essa porra. Só dou por 300. Só dou por 300. Não vendo por menos. Eu não vendo por menos de 300 uma arruela não. Não vendo não. Juro na prisão. Acaba no canhão essa porra. Mas a palavra, os bichos não é dele. Não vendo não, para 300, mas não vendo não. Bota essa bichona aí. Segue eu vi. Tem chuta. Minhas contas. Bota no sal, vai pro costume, lá eles fazem o tratamento. Ou sem o cabelo ou com. As cabras brasileiras, ao longo de 5 séculos, perderam os pelos para se compatibilizar com o mundo tropical cheio de sol. E aí elas desenvolveram uma incrível qualidade da pele, do ponto de vista de resistência e flexibilidade. Fazemos o couro de sela, a perneira, o cano de bota, o bisaco, que é exatamente para o vaqueiro. Manta é a peça que a gente coloca no cavalo antes da sela. Se o bode for capado, o couro também não vai ser tão resistente. Mas se ele for, como se diz, o inteiro mesmo, ele tanto dá a pele grossa, né, como com boa qualidade. Esse aqui já tem o cabelo de 1 palmo, ele é bastante cheio, né? Esse aqui é exatamente de um bode, sem ser capado mesmo, viu? Só que um couro desse aqui é muito raro, porque hoje os produtores estão matando mais cedo os bodes. O couro do bode, ele é melhor que o da cabra. Ele é mais grosso e mais forte. O couro da cabra, ele dá um couro fino. E do bode, ele dá um couro mais cheio, mais grosso, bom. Aí um couro macio, um couro bom, aí foi o chapéu bem acabado. Um chapéu bom, viu? Porque isso aqui foi a tradição do meu pai, começou. Aí até hoje eu faço isso aqui. E os meus filhos, quando eu parar, eu quero que eles fiquem no meu lugar. Tem um espinho que chama croa de frade. O caroá, marmeleiro, quebra-faca, mandacaru. Chique, daquele espinho, daquele... Tem jurema, um tipo de jurema que tem muito espinho também. Urtiga, queima, que só. Essa roupa aqui pode trash tudo. Isso aqui é o couro do bode. Um núcleo de cabra é visível em certos atributos roucos, que tem as coisas obrigadas a fazer de seu corpo couro. A fazer de couro sola, a armar-se em coraças, escamas, como se dá em certas coisas e muitas condições humanas. O núcleo da cabra é visível debaixo do homem do Nordeste. Da cabra lhe vem o escarpado e o estofo nervudo que o enche. A cabra deu ao nordestino esse esqueleto mais de dentro, o aço do osso que resiste quando o osso perde o seu cimento. A cabra é o seguinte, ela é uma criação assim, meia estovada, como diz o sertanejo, né? Mas com o manejo, com o trabalhar, com o criar ela fica quase igual uma pessoa. Eu tinha uma cabra aqui que ela só faltava falar. Eu conheci o bode Aureliana, mas eu era muito criança. Disse que o bode era muito inteligente. Tinha uma cabra chamada Barbicha. A cabra era uma violência. Eu tinha uma cabrita e eu botei o nome dela de Dinamene, que era o nome de uma namorada africana de Camões. Ela era pegada comigo demais. Quando eu chegava no curral, eu me acocorava para fazer qualquer coisa, ela vinha de lá e colocava as patas em cima do meu ombro e ficava assim. Veio um momento de seca e Manelito soltou esse rebanho todo para a serra.
E eles ficaram lá 1 ano soltos. E voltaram todos muito selvagens, voltaram à selvageria primordial das cabras, né? Então ela chegou muito esquiva, e eu reconheci. Ela parecia um veado, era linda a cabra. Aí eu tentava me aproximar e ela não deixava. Aí de repente eu tive uma ideia, eu já estava frustrado, eu gostava muito dela também. Aí eu fui e me acocorei no meio do curral. Ela aí deu uma volta assim, depois chegou e botou, lembrou-se. Só fez esse gesto, depois foi embora, mas lembrou-se.